Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 9, que tem como título Fidelidade, firmes na fé. Texto áureo está baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, e a leitura bíblica em classe, Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39. A lição tem 3 partes, é uma lição curta. A primeira parte diz o significado de fidelidade. Nós vamos aprender esse significado. A segunda parte, idolatria e heresia, um perigo à fidelidade. E a terceira parte, sejamos fiéis até o fim. Nós vamos ver uma diferença. Nós vamos ver que ser fiel é ser firme. Nós associamos muito, hoje em dia, fidelidade à perfeição. Porém, no original, não que a gente não deva buscar a perfeição, mas no original, a palavra fiel diz respeito à firmeza, a um sentimento firme, uma confiança imutável de estar servindo a Deus sem recuar, sem voltar atrás, como diz a Bíblia, e sem cair ou para a esquerda ou para a direita. Firme. Por isso que a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. A mesma firmeza que há em Deus, que a Bíblia diz que Deus não muda. Em Deus não há sombra de variação, porque Deus é fiel, Ele é firme no que Ele sente e nos seus propósitos. Nós vamos ver que ser fiel é ser firme. Fiel é a firmeza interna. E fidelidade é quando nós exteriorizamos o fato de sermos fiéis. A fidelidade está nas nossas ações, aparece nas nossas ações. Então vamos ver que fiel é ser firme internamente, no desejo de servir a Deus, sem abandoná-lo, sem recuá-lo. E vamos ver que essa fidelidade é concedida pelo Espírito Santo. Existe a fidelidade natural, que a fidelidade natural tem muitos homens que são firmes em seus propósitos, mas a fidelidade natural é limitada. A fidelidade que vem do Espírito Santo, ela é ilimitada, ela vem impressionando o mundo há séculos, a firmeza que os homens de Deus têm, de maneira que não importa a situação, eles não deixam de servir ao Senhor. O apóstolo Paulo chegou a dizer, nós somos considerados o lixo do mundo, a escória de todos, porém combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, firmeza, sem recuar, mesmo que o mundo se oponha, não recuamos, mesmo que tenha que dar a vida, como a galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, não recuamos, isso é firmeza, fidelidade em servir a Deus. Vamos aprender que existem algumas ameaças à fidelidade, que são as heresias e também a idolatria, e vamos aprender como exercitar essa fidelidade em nós, para permanecermos fiéis até o fim. A primeira parte da lição diz assim, o significado de fidelidade, definição, anote bem isso. Vamos aqui para o ponto de destaque. Qual é o destaque desse primeiro tópico? A fidelidade são as marcas deixadas pelos fiéis. Então, nós somos fiéis, há um sentimento de firmeza no nosso interior, em servirmos a Deus. Quando nós demonstramos esse fato de sermos fiéis nas nossas atitudes, então aparece a fidelidade. A fidelidade sempre será demonstrada pelas atitudes, por isso que ela é as marcas que nós deixamos. A lição chega a dizer que as características de ser fiel, isso é fidelidade. Mas preste bem atenção, subsídio teológico. A palavra fiel, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, anote isso aí. Lá você vai encontrar dizendo que Deus é fiel. A palavra fiel ali do hebraico, que a lição reporta aqui do grego pistes, mas no hebraico, a palavra fiel vem do hebraico aman, e significa firme, que não se move. Por isso que o apóstolo Paulo aconselha aos coríntios dizendo, sede firmes e constantes. Então a palavra fiel do hebraico aman significa firme, que não se move. Esse verbo, no aspecto moral, porque essa palavra foi atribuída ao fato de Deus ser perfeito em seus propósitos, ele não muda, o que ele sente ele não volta atrás, ele determina e cumpre. Então, no aspecto moral para o ser humano, significa certeza, segurança. Tá? A fidelidade aparece por meio de atitudes, anote isso. A fidelidade aparece por meio das nossas atitudes, que revelam o estado interior fiel
de um indivíduo. Então, o estado interior fiel de um indivíduo é revelado pelas ações, e isso nós chamamos de fidelidade. As ações que revelam o estado interior fiel. Aplicação: fiel, anote isso, é o estado interior de firmeza, e fidelidade são as ações que revelam esse estado de firmeza, ok? Vamos para frente. Nós temos aqui a fidelidade como fruto do Espírito. Lembrando que existe a fidelidade natural, mas a fidelidade como fruto do Espírito. Ponto de destaque: a fidelidade como fruto do Espírito é diferente da fidelidade humana, natural. Subsídio teológico: visto que fidelidade fala de firmeza, a fidelidade como fruto do Espírito, olha que lindo, faz com que os servos de Deus sirvam ao Senhor independentes das situações adversas ou das oposições. No aspecto moral e natural, existem muitos homens que são fiéis. No aspecto moral e natural, tem muitos homens que têm firmeza. Mas é uma firmeza limitada. Porque se colocar em risco a vida, muitos recuam. A fidelidade concedida pelo Espírito Santo nos capacita a suportar as situações adversas e se manter firmes, servindo ao Senhor. Então, isto mostra a fidelidade que vem do Espírito. Aplicação: a Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. E os fiéis da terra são aqueles que recebem do Espírito Santo o fruto da fidelidade. Existem muitos fiéis. Quando a Bíblia fala que Deus procura, Salmo 101, verso 6, Deus procura os fiéis da terra, ele não são todas as pessoas que têm firmeza, mas são aquelas pessoas que recebem do seu Espírito a revelação para acreditar, e nós vamos ver aqui que fidelidade depende também de fé, a revelação para acreditar no Cristo Salvador e no plano de salvação, e essa crença e o desejo de servir a Deus, para estar com Ele, esse Deus amoroso, que nós sentimos prazer de servi-lo, essa revelação da vida eterna nos dá firmeza para não recuar independente de qualquer situação. Isto é fidelidade que vem do fruto do Espírito. Ele nos concede capacidade para suportar qualquer adversidade, firmeza para não pender nem para a esquerda, nem para a direita e muito menos recuar. A Bíblia diz que Deus procura os fiéis da terra. Vamos aqui para o terceiro tópico, fidelidade de Deus. Vamos ver como Deus se revela fiel. Ponto de destaque: as ações fiéis de Deus revelam a sua natureza perfeita. E é isso que Deus deseja um dia para nós. Deus deseja que a gente já busque o aperfeiçoamento, mas um dia virá a perfeição plena. E aí, então, Deus deseja que nós venhamos a ser perfeito. E as ações fiéis de Deus revelam a sua natureza perfeita. Subsídio teológico: olha só, a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação, conforme Tiago 1,17. Isso significa, se você já leu isso, talvez você deve ter... O que significa em Deus não há sombra de variação? Presta atenção, olha o que significa isso. Isso significa que Deus é firme em sua vontade e jamais mudará os seus propósitos. E olha que lindo isso aqui, irmãos. Um dos propósitos de Deus para com os homens, para com seus filhos, é nos dar a vida eterna. Se Deus, um dos seus propósitos é dar a vida eterna, nós sabemos que Deus é fiel, não muda, a vida eterna nos será dada. É claro que depende de nós permanecermos na presença do Senhor, desejando essa vida eterna. A parte dele ele vai cumprir. Deus é fiel. Ele, o que ele propõe, ele não muda. Ele cumpre. E a Bíblia diz em 1 João, anote isso, capítulo 2, versículo 25. Um dos propósitos de Deus é nos dar a vida eterna. E ele, nós sabemos que ele é fiel, ele não muda, ele é firme nos seus propósitos, ele garante a vida eterna para nós. Alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Aleluia! Aplicação: Deus cumprirá tudo aquilo que nos prometeu, pois ele é fiel, conforme diz a Bíblia. Aleluia! Mas, irmãos, existem duas coisas aqui que estão ameaçando a fidelidade do povo de Deus. Primeiro, a idolatria. Vamos para a segunda parte da lição. A idolatria e a heresia, um perigo à fidelidade. O que é idolatria? Vamos ver aqui o que diz a lição sobre o que é idolatria. Anote aí. Primeiro, vamos lá para o ponto de destaque. A idolatria afasta as pessoas de Deus.
Vamos aqui, subsídio teológico. Por falta do conhecimento da vontade de Deus, principalmente por meio da sua palavra, muitas pessoas deixam que outras coisas tomem o lugar de Deus em seus corações. Quando alguma coisa, aprenda o que é idolatria. Quando alguma coisa rouba o tempo e a atenção que é de Deus, isso se torna um ídolo e, consequentemente, a idolatria ficará em evidência, levando esta pessoa a se afastar de Deus. Deus abomina a idolatria, qualquer coisa que tome o seu lugar no coração dos seus filhos, das pessoas. Aplicação: nada deve substituir o lugar de Deus em nossos corações. Então, nós estamos vendo hoje muita idolatria. No mundo sempre houve. E estamos hoje tendo muitas idolatrias, muitas pessoas deixando com que coisas, com que objetos, pessoas, situações, lugares, tempo, tomem o lugar que é de Deus. Vamos para o segundo tópico, a idolatria no Novo Testamento. Deixa eu só buscar aqui. Idolatria no Novo Testamento. Nós sabemos que a idolatria no mundo antigo tinha lá os deuses egípcios, vários deuses, tinha os deuses cananeus, dezenas de deuses, e nós sabemos que vem a mitologia grega com dezenas de deuses também, e depois a mitologia romana. No mundo antigo tinha muitos deuses, a idolatria era muito grande, e foi uma luta para manter o povo de Deus longe da idolatria. Agora vejam bem, a idolatria no Novo Testamento, ponto de destaque. Os primeiros cristãos enfrentaram grandes afrontas devido à variedade de deuses que eram adorados em sua época, inclusive os imperadores, que se consideravam deuses. Subsídio teológico, olha só, para você entender uma frase da Bíblia aqui, falada por Jesus e anotada pelo apóstolo João em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. O imperador Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo, ele ordenou que todos os seus súditos lhe chamassem de Senhor e Deus. A palavra Senhor, do latim divus, significa divino. Então, o imperador Domiciano ordenou que todos os súditos chamassem ele de Senhor e Deus. Proibiu que as pessoas adorassem outros deuses que não fosse o imperador. Dessa forma, um dos motivos de escrever a famosa frase falada por Jesus é que se originou a seguinte expressão: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2 e 10. João já estava preso por causa da perseguição contra os cristãos que não queriam adorar o imperador Domiciano. E Jesus estava vendo que muitos cristãos estavam sendo perseguidos. Nós sabemos que essa mensagem tem um cunho profético, escatológico, mas para aqueles dias especificamente tinha muitos cristãos sendo perseguidos, presos e mortos. E o Senhor Jesus pede para João dar essa mensagem a eles: ser fiel até a morte, sejam firmes, não recuem, como Misael, Ananias e Azarias, lá que foram lançados na fornalha, não recuaram. Como Daniel, que foi para a cova do leão, não recuou. Mardoqueu ficou na porta do rei, não recuou, ficou firme, servindo a Deus. E aí o Senhor pede para João: diga aos filhos que fiquem firmes, sejam fiéis até a morte e receberão a coroa. Naquela época a coroa ficava só na cabeça dos imperadores e dos príncipes. E Jesus disse que daria a coroa para todos os seus filhos que, no contexto histórico da época, eram escravos. Além deles receberem a certeza de vida eterna, o Senhor ainda disse: eu vou dar uma coroa para vocês. A coroa, ser fiel até a morte e darei a coroa da vida eterna. Aleluia! Então aqui, eles sofreram muito por causa da idolatria. Aplicação: infelizmente, aliás, muitos cristãos morreram em decorrência da idolatria daquela época. Aplicação: infelizmente, multidões serão julgadas por Deus no dia do juízo devido à idolatria. É um grande mal que existe na terra. Nós sabemos disso e muitas pessoas ainda hoje são idólatras, infelizmente. Vamos aqui para a terceira parte, o terceiro tópico. O que significa heresia? Nós vimos aqui duas ameaças à firmeza: idolatria e agora heresia. Vamos aqui, o que significa heresia? Ponto de destaque. Os homens com suas decisões escolheram caminhos contrários à vontade de Deus. O que significa heresia? A palavra heresia, de Gálatas 5 e 20,
Se você ler Gálatas 5:20, você vai ver lá que tem a palavra heresia, já da época do apóstolo Paulo. É um substantivo grego que tem sua origem no verbo aireo, que significa escolher. Então, quando a pessoa escolhe um caminho que é contrário à vontade de Deus, aos olhos dos filhos de Deus, que conhecem a vontade de Deus, biblicamente falando, aos olhos dos filhos de Deus, aquela pessoa é um herege, porque ela escolheu um caminho contrário à vontade de Deus. Ser herege é ser alguém que escolhe um caminho contrário à vontade de Deus. Subsídio teológico. Todo herético tornou-se tal por decisão da ortodoxia bíblica. Ou seja, os filhos de Deus que têm o conhecimento da verdade bíblica analisam as escolhas das pessoas e se essas escolhas forem contrárias à vontade de Deus, essas pessoas são consideradas hereges. A partir, um dado aqui, ó, essa palavra herege, heresia, se popularizou a partir de 325 depois de Cristo. Algumas verdades do cristianismo foram estabelecidas como regra, através dos canones promulgados pelo primeiro concílio de Nicéia. Dentre outros, o credo niceno esclarecia os erros dos arianos, que negavam a divindade de Jesus. A partir daí se popularizou entre a igreja o termo herege e heresia, porque eles escolheram um caminho contrário à verdade sagrada. Aplicação: devemos ter domínio das escrituras a fim de não sermos enganados pelas seitas e heresias. Eu costumo dizer que hoje, o que mais ameaça a firmeza dos filhos de Deus até não é tanto a idolatria, mas é mais as heresias. O que existem de erros doutrinários no meio dos protestantes é gigantesco e assustador. São heresias, são escolhas. Nós temos aí a teologia pessoal, a teologia do achismo. As pessoas não leem Bíblia, acham que sabe como melhor servir a Deus, sabe que Deus existe, mas não conhece a vontade de Deus, não leem Bíblia, não vão à escola dominical, não frequentam culto de ensino, estão alheios à vontade de Deus e estão à mercê de escolhas próprias totalmente contrários às verdades sagradas do Evangelho centro-bíblico do nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais me preocupa hoje são as heresias, as escolhas erradas. Nós temos que ficar atento. Vamos para frente? Olhando para o passado. Por que a lição vem falando aqui? A lição tem 3 partes. Primeiro, o que é a fidelidade de Deus e a fidelidade como fruto do Espírito. A segunda parte, idolatria e heresia, que são ameaças à firmeza dos filhos de Deus. E a terceira parte, nós vamos falando aqui sobre ser fiel até o fim. Daí pede para olhar para o passado. Por que a lição vem pedindo para olhar para o passado? Olha aqui, ó. Ponto de destaque: jamais devemos esquecer dos princípios doutrinários estabelecidos pela palavra de Deus. Por isso nós temos que olhar para o passado. Eu até peguei uma frase aqui de um rabino que me chamou muita atenção, subsídio teológico. Um rabino disse: devemos caminhar rumo ao futuro sem tirar os olhos do passado. Por quê? Porque Deus estabeleceu princípios antiquíssimos para o seu povo. E os nossos olhos têm que estar nesses princípios. Então existem muitas ameaças no futuro, nós temos que ir rumo ao futuro, mas sem tirar os olhos dos princípios doutrinários da palavra de Deus. Você pode ler em Lucas capítulo 17, versículo 26, 28 e 32, que fala que é para olhar, lembrar da mulher de Ló, lembrar de Noé, lembrar dos servos de Deus, do próprio Ló, que era justo, que temeram a Deus e venceram o mundo da sua época. Nós temos que ter lembrança da fidelidade desses homens, lembrança da observância que eles tiveram nos princípios de Deus e ser firme como eles foram firmes. Aplicação: devemos lembrar das maravilhas e dos juízos de Deus. Está na Bíblia isso? Está. Salmo 105, verso 5. Nós temos que lembrar das maravilhas do Senhor e dos seus juízos. Tópico 2. Já estamos caminhando para o final da lição, faltam 2 tópicos. Tópico 2 diz assim: a fé que nos ajuda a permanecermos fiéis. Olha que interessante isso aqui, ponto de destaque. Deus nos concedeu o dom da fé. Tem 3 tipos de fé. Fé comum, você vai num cartório, tem um documento, está escrito: o mesmo é verdadeiro e dou fé. Fé comum. Existe a fé como dom de Deus para a salvação, que os ímpios não recebem, só aquele que se converte se arrepende. A fé como dom de Deus para entendermos o projeto de salvação e confiarmos no Cristo Redentor. E existe a fé como dom do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Deus nos concedeu o dom da fé para crermos nele e dessa forma sermos firmes à sua vontade. Por que a gente é firme? Porque a gente recebeu a fé para compreender. Recebemos a riqueza, como diz aquela parábola, encontramos um tesouro escondido,
E daí trocamos tudo por esse tesouro. E agora temos a firmeza, porque vale a pena. O apóstolo chega a dizer que as aflições do tempo presente não é de se comparar com a glória que vai se revelar. Então nós recebemos essa revelação, essa fé, por isso temos essa firmeza. Subsídio teológico. A palavra fé, anote aí, de 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15, vem do grego pistes, e significa confiança em Cristo, não em outra pessoa. Não é apenas acreditar em algo. A palavra fé de 2 Coríntios 10 e 15, no original, pistes, significa confiança em Cristo. Existe uma pessoa a quem nós temos que confiar. Essa pessoa é Cristo. Essa confiança em Cristo faz-nos permanecermos firmes na vontade de Deus. Por causa dessa fé, nós temos firmeza. Aleluia. É um casamento. Aplicação. Deus foi misericordioso em nos conceder a fé que vence o mundo. Nós recebemos a revelação, isso trouxe para nós uma riqueza de conhecimento concernente à glória de Deus, e isso trouxe para nós firmeza. Firmeza tal que diz a Bíblia que nós vamos vencer o mundo por causa dessa fé, conforme 1 João capítulo 5 e o versículo 4. E para encerrarmos a lição, é uma lição curta, tópico 3 diz assim: seja fiel, seja fiel. Olha só, ponto de destaque, para continuarmos fiéis, devemos manter a comunhão com Deus. Aqui tem um exercício a ser feito por nós para manter a comunhão com Deus, a fim de que possamos ser fiéis. Que exercício é esse? Olha só, subsídio teológico. A palavra buscai, de Isaías 55, versículo 6, vem do hebraico danhans, e significa pisar com o pé na direção de Deus. Então, quando a gente busca, no âmbito prático, com as ações e atitudes, ir ao encontro de Deus, nós estamos buscando a Deus. E essa busca é que vai exercitar a firmeza espiritual dentro de nós, a nossa fidelidade. Olha que interessante, devemos nos mover em direção de Deus, não apenas no aspecto sentimental, mas também no âmbito das atitudes. Anote aqui, práticas que farão com que você se mantenha em comunhão com Deus e a tua fidelidade fortalecida. Primeira prática, devemos frequentar a casa de oração. Segundo, devemos estar em união com os irmãos. Terceiro, nos dirigir ao altar da oração. Quarto, levar a palavra aos famintos. Quinto, visitar os doentes e a fazer assistência social. E sétimo, contribuir agindo para o progresso do reino de Deus. E etc. Várias coisas no âmbito prático para nos mantermos em comunhão com Deus. Aplicação. Tudo isso nos manterá em comunhão com Deus, a fim de maneira que a gente possa continuar firme na presença do Senhor. Aplicação. Se andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne, conforme Gálatas 5 e 16. Vou repetir aqui, todas essas práticas que a lição vem pedindo para sermos fiéis. E nós temos que manter a comunhão com Deus para que essa fidelidade seja firme dentro de nós. Temos essas práticas a cumprir. Tudo isso nos manterá em comunhão com Deus a fim de continuarmos firmes em sua presença. Aplicação. Se andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Gálatas 5,16. O que significa andar no Espírito? Significa se envolver no aspecto prático com as coisas que pertencem a Deus. Aleluia! E a nossa conclusão nos diz assim: que Deus nos ajude a permanecer fiéis até o fim. Apocalipse 2:10. A fidelidade ao Senhor tem feito com que a infidelidade ao Senhor tem feito com que alguns ensinem heresias, escolhas erradas, levando muitos a apostatarem da fé, a se desviar. A fidelidade, como fruto do Espírito, é diferente. Nos ajuda a não abrir mão de nossas convicções cristãs. Que em nossa caminhada de fé possamos dizer com o apóstolo Paulo: combati o combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. E eu ainda termino dizendo: sede firmes e constantes, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. E ainda mais, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia! Eu convido você a estar conosco domingo nas nossas igrejas para aprender a lição de número 9. Divulgue esse vídeo
Deixa o teu ok, o teu comentário e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.